Pessoal, vamos falar da Alt Season. Aí as moedas alternativas criptográficas estão todas em polvorosa, crescendo pra caramba. Essa notícia foi sugerida pelo Gillette Amolado. Na verdade, eu vou falar de duas notícias que ele sugeriu. Obrigado aí ao Gillette que sugeriu as notícias e obrigado a você também que está assistindo aqui ao nosso vídeo. Se gostar do conteúdo, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever no canal. Então vamos lá. O Bitcoin está subindo bastante, vocês estão vendo, está numa alta histórica, está crescendo muito, coisa e tal, com a liberação da Coinbase na Bolsa de Valores, que a gente falou ontem. Realmente ele ganhou uma projeção maior ainda, e isso chamou a atenção de muita gente. Então, como é tradicional nessas altas do Bitcoin, começa um monte de gente a experimentar criptomoedas. Um problema que o pessoal novo enfrenta é justamente chegar e olhar assim, poxa, mas o Bitcoin já está muito alto. Eu queria investir numa criptomoeda que estivesse baixa e vá subir no futuro. Então começa, é típico isso. Sempre que tem uma alta do Bitcoin, você vê alta depois, a chamada alt season, que é as outras criptomoedas de menor valor que começam a ter valorização. Por quê? Porque essas pessoas começam a querer comprar essas outras criptomoedas. Então, eu vou falar aqui um alerta para vocês. Tá? Primeira coisa, eu não sou especialista em criptomoedas, não sou especialista em investimento, tem outros canais que fazem isso. Eu só sou um cara que já mexo com isso há bastante tempo, então eu tenho a minha opinião. Como vocês sabem, eu sou um libertário anarcocapitalista, eu não acredito em governo, eu acho que a sociedade tem que resolver os problemas sem usar coerção, sem usar coação estatal, sem usar violência contra pessoas pacíficas. Nesse sentido, o Bitcoin é excelente, porque é a única forma de você ter dinheiro numa sociedade que não requer uma entidade centralizada usando força para garantir esse dinheiro. Então, como vocês sabem, a minha visão é que eu sou o que alguns chamam de Bitcoin maximalista, ou seja, eu acho que o Bitcoin é uma coisa, as altcoins são outra coisa. Não quer dizer que as altcoins não sirvam para nada, não são um lixo completo, não estou dizendo isso, elas todas servem, elas todas têm um nicho específico, é muito saudável que tenha esse ecossistema de altcoins e criptomoedas para você ter aplicações diferentes, ter inovações e coisa e tal. Mas eu, sinceramente, faço uma distinção muito grande nisso daí. Ou seja, você tem o Bitcoin, que realmente tem uma estrutura para evitar um ataque do governo, e você tem outras criptomoedas, que aí você tem graus variados de preocupação para coisas diferentes, né? Então, você vê, olha só, a corretora de criptomoedas se torna os aplicativos mais baixados da App Store. Você vê a quantidade de gente nova que está entrando nesse mercado, baixando aplicativos. Eu imagino que lá nos Estados Unidos, que é onde tem muita gente que usa iPhone, deve ser o aplicativo da própria Coinbase. A Coinbase é uma corretora, a maior corretora americana de criptomoedas, e ela estreou na Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos, então eu imagino que isso deve ter levado muita gente a baixar o aplicativo. Eu, particularmente, uso o da Binance, mas tem outros aplicativos aqui também, o Mercado Bitcoin tem aplicativo, várias outras corretoras aqui no Brasil têm também esses aplicativos, e essas corretoras, basicamente, o que elas fazem é você manda os seus reais para lá, e lá você compra Bitcoin. Eu fiz um vídeo aqui no canal explicando como fazer compra em Bitcoin. Também usei como exemplo a Binance, mas qualquer outra corretora funciona mais ou menos da mesma forma, né? Mas aí que tá, esse pessoal novo que entra no mercado talvez não tenha essa visão da diferença do Bitcoin para as outras criptomoedas. Então, o pessoal vai muito nessa ilusão, não, vou comprar essa moedinha que está valendo centavos porque amanhã ela vai subir. Veja, qual que é o problema disso? Isso pode acontecer? Pode. Não, tem muita gente que ganha dinheiro com isso, que compra Doge, compra não sei o que lá, moedas com valor baixo, e aí aquela moeda sobe bastante, aí vende. A questão é que esse tipo de investimento é um investimento de pura sorte. Você está jogando, você está comprando ali, espera que ela suba um pouquinho e que você venda na hora certa. Ganhou dinheiro. Se você conseguir fazer isso, ótimo, não tem nada de errado com isso daí. O problema todo é que tem muita moeda, muita altcoin aí que é pura engambelação, é só para isso mesmo. E o que acaba acontecendo? A pessoa compra no momento que está subindo, aí depois sobe um pouco, depois cai, aí cai abaixo daquilo que a pessoa comprou. Quando ela vai vender, ela perdeu dinheiro nisso daí, é muito comum. Por quê? Porque essas moedas são moedas que você não tem uma estrutura, um propósito centrado. Veja, eu não estou falando aqui de Ethereum, de Monero, Nano, moedas que têm uma filosofia, têm uma lógica por trás. Essas moedas não são legítimas, elas tendem também, tal como o Bitcoin, a crescer de valor no longo prazo. Eu acho que jamais vão atingir a valorização do Bitcoin.
mas elas tendem a crescer no longo prazo. Agora tem muita moeda aí, Dogecoin é uma moeda de piada. Isso quer dizer que Dogecoin não vai crescer? Não, pode ser que cresça justamente por ser uma moeda de piada, de brincadeira e coisa e tal, mas perceba, é um risco, você está arriscando. Então saiba que se você quer fazer um investimento ideológico como é o meu, eu não tenho grandes fortunas em criptomoedas não, tá, Receita Federal? Eu só tenho merreca, só trocadinho, mas o trocadinho que eu tenho tá só em Bitcoin. Tem algumas outras criptomoedas, um pouquinho em Nano, um pouquinho em Ethereum, um pouquinho não sei o que lá, mas é só porque eu recebo doação, às vezes eu compro alguma coisa, preciso pagar alguma coisa, então eu tenho algumas outras criptomoedas, mas é assim, é pouca coisa. O meu foco é Bitcoin, eu sou um maximalista Bitcoin, e eu acho importante para o pessoal que está chegando agora no mercado entender isso, tá? Por que eu acho que o Bitcoin não tem como você errar investindo em Bitcoin? Porque ele vai cair em algum momento? Vai, certamente vai. Você sempre tem esses ciclos no Bitcoin, mas você pode ter certeza que mais para frente ele recupera esse valor. É sempre assim, do meu ponto de vista, os estados já estão fazendo brincadeira com as moedas deles, já estão jogando para o alto as moedas, é só ver esses planos malucos do Biden, imprimir 1,9 trilhão de dólares e coisa e tal. Moeda estatal vai para o saco mesmo. O que a gente está vendo não é valorização do Bitcoin, é desvalorização de moeda estatal. É isso que está acontecendo. Então, mesmo que você tenha, que eu invista agora, se eu comprar Bitcoin agora, eu compro sem medo, porque eu sei que pode cair amanhã, pode. É só esperar 2 anos, meu amigo, vai subir de novo. Então, não estou tranquilo com isso. Agora, lógico, como eu disse, né, depende do que cada um espera. Se você quer só ganhar um monte de reais negociando criptomoedas, meu amigo, boa sorte aí investindo em Doge, Tron, não sei mais o que. Gente, eu nem conheço essas criptomoedas todas que tem por aí, tem tanta criptomoeda. Eu conheço algumas, as que eu conheço, as que eu confio, eu vejo, eu estudo mais isso. Então é muito importante esse papel da pessoa realmente entender o que é a criptomoeda, se ela tem um propósito real, se ela resolve de fato algum problema. Porque, via de regra, é o que eu falo para vocês, o que eu acredito em termos de moeda para o futuro é o Bitcoin, simplesmente porque ele tem a maior base de aceitação. Qualquer outra criptomoeda, veja, o grande desafio não é tecnológico, não é a questão de você resolver problemas tecnológicos, fazer mais rápido. Isso é fácil. É só ajustar coisa, é moleza. O problema é justamente você ter um monte de gente que confia naquela criptomoeda e nenhuma chega nem perto do Bitcoin. E um ponto que eu lembro também é uma das vantagens de você ter um POW, que é justamente a questão da segurança contra uma eventual ação agressiva de governo. Então, por exemplo, vocês sabem, 65% do hash rate é a quantidade de mineradores de Bitcoin. Né? Mineradores são nodos especiais que fazem a segurança da rede, vamos dizer assim, eles fazem a verificação de duplicidade, evitam que tenham pagamentos duplicados e coisa e tal. E esses mineradores precisam resolver um problema muito difícil, que é o POW, um hash específico, e daí eles, quando um roteador desse aí consegue resolver o problema, ele ganha o direito de ordenar as transações na rede, e com isso evita duplicidade, né? O problema é, 65% dos mineradores estão na China. Por quê? Porque principalmente uma questão de energia elétrica barata, e também o próprio componente barato. Esses ASICs, que são esses chips próprios para minerar Bitcoin, são fabricados por lá mesmo, eles têm energia barata lá, então eles conseguem fazer essa mineração. Aqui no Brasil, se você for pagar a energia normal de qualquer lugar do Brasil, é impossível. No Paraguai já me falaram que dá, porque a energia elétrica é barata no Paraguai, eventualmente lá é possível você ter uma mineração de Bitcoin lá. Aqui no Brasil é impossível. Eu estava até conversando com o André da Chipart ontem, falando, o pessoal tem comprado muita placa de vídeo para mineração, mas é mineração de Ethereum, tá? Não é mineração do Bitcoin. E lembra, o Ethereum vai sair do POW, vai adotar o POS, que eu já falei num vídeo, eu não gosto de POS, eu tenho reservas ao POS, mas o Ethereum decidiu ir nessa situação. De novo, não quer dizer que não usou POS, é uma bosta agora, não vai funcionar. Não, não é isso. Eu não gosto do POS porque ele é um pouco menos resistente a governo. Então, POW é mais resistente ao governo. Isso aqui mostra como. Aconteceu que o governo chinês foi fazer uma inspeção na rede elétrica de uma região, de uma província chinesa, e desligou a energia elétrica durante algum tempo. E isso derrubou um monte de pools de mineração que tem lá na China.
Aí o que aconteceu com isso? O que eu falei que aconteceria se, por exemplo, o governo chinês desligasse todas as empresas de mineração chinesa, do Bitcoin. O que vai acontecer? Vai destruir o Bitcoin, o governo chinês se desligar tudo, destrói o Bitcoin? Não, ele não consegue fazer nada. O que aconteceu? Teve um congestionamento, como eu falei que teria, teve congestionamento de transações, a rede ficou lenta, ficou pesada, mas rapidamente a dificuldade de mineração cai, e isso torna a rede mais rápida para compensar esse tipo de coisa. Então não tem problema. Se todos os mineradores ASICs do mundo forem desligados, cara, vai ser ótimo, que você vai poder voltar a minerar Bitcoin em CPU ou em placa de vídeo, esse tipo de coisa. Porque hoje em dia é impossível você minerar em uma placa de vídeo Bitcoin ou uma CPU, porque tem tanta gente com ASIC que é impossível você competir com essas pessoas, né? A chance de ser você acertar o problema é muito pequena. Então, no final das contas, a rede se autoajusta, não tem essa. Uma coisa que vamos supor, tá? A gente está falando aqui coisas de hipótese de controle futuro. Vamos supor que o governo chinês resolva colocar nas minerações chinesas uma proibição de endereço X. Ou seja, ele quer dizer que ele quer impor que, olha só, ele não pode mudar a lógica da aprovação de transação, tá? Mas ele pode dizer que, olha só, transações do endereço X não podem ser processadas. E daí os mineradores chineses, sempre que o bloco tem uma transação de tal endereço, os mineradores chineses não processam aquela transação. Isso é uma coisa crítica, isso é uma coisa complicada. O que poderia acontecer nesse caso? Uma hora essa transação vai sair, porque embora eles tenham a maioria, uma hora essa transação vai cair com outro pool que vai processar ela e vai colocar e vai ser o topo do blockchain, e aí vai passar a valer aquela transação. Então realmente eles podem ter algum ataque desse tipo, né? De colocar nodos específicos em blacklists e coisa e tal, que ficaria mais difícil a transação desses nodos. Mas não fica impossível, eles não conseguem mudar o algoritmo, não conseguem de fato prejudicar o Bitcoin, mesmo que o governo chinês quisesse interferir nessas minerações, né? Nessas mineradoras. É o que eu falo, mineração com o POW, o fato dela ser centralizada, isso não é necessariamente ruim. Não é um problema, porque se esses mineradores pararem de seguir o algoritmo, automaticamente eles vão ser desligados da rede, os outros nodos não vão aceitar aquelas minerações, eles vão perder dinheiro, não tem resultado. Então é isso aí, minha gente. Aproveitem aí a alt-season de vocês, quem sabe não dá para ganhar um trocadinho, mas tomem cuidado. Lembra, alt-season é muito aposta. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.